Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus queridos, eu venho aqui por esse vídeo dizer a vocês o que aconteceu essa semana e qual é a mensagem que tenho que falar a vocês sobre a palavra Astuli Shuiliam Bahá, sobre o que é dízimo e o que no Novo Testamento eles pregam. Porque tem muitas pessoas que dizem que o dízimo hoje não é mais importante, que o dízimo hoje, as ofertas não são mais importantes, apenas está no Antigo Testamento e não no Novo. A partir do momento que Jesus ele morreu e ressuscitou, o véu se rasgou e se dividiu o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E aí eu quero contar um testemunho para vocês do que aconteceu agora, nessa terça-feira, que foi o dia 10 de novembro de 2015. Eu estava aqui no meu trabalho, estudando sobre isso, vendo vários assuntos bíblicos, vários estudos bíblicos, e vendo a palavra também, sobre o que eu dizeria ao Palácio Telexia, o que diz a palavra, e como eu devo proceder a dizer às pessoas, e sem heresia e sem blasfêmia, e assim a palavra certa, se o dízimo é sim uma questão de lei de Deus, ou sim é coisa do passado. E assim, quando estava vendo todos esses estudos, pela manhã toda, de repente, quando eu parei e disse a Deus, Deus, meu querido, eu não tenho resposta sobre isso ainda do Senhor, que o Senhor possa falar comigo. E quando eu peguei a palavra e fui guardar a Bíblia ela caiu da minha mão, e quando ela caiu na mesa, ela se abriu. Oh, glórias a Deus, alabasta elixia, em Malaquias 3:10, que Malaquias 3:10 diz a respeito do dízimo, que é sim, vocês já sabem de cor, trazei todos os dízimos à casa de Deus, à casa do tesouro, e faça prova de mim. Todo mundo sabe dessa passagem, Malaquias 3:10, que é muito citado nas igrejas. Então, ainda a lei, ela continua, Deus me mostrou em revelação, assim como caiu a Bíblia e ela se abriu. E após, quando eu peguei ela do chão, eu li, dei glória a Deus, e quando eu fui guardar a palavra, algumas folhas caíram ao lado, e caiu lá em Provérbios 2, quando eu olhei novamente, estava dizendo, filho, estou te dando sabedoria. Glórias a Deus, Deus possa falar com a gente, aquele que anda em santidade, em fidelidade com Cristo. Deus, ele não deixa o seu filho, não deixa o seu sem resposta, ele sempre estará com vocês. Lembre sempre disso. E aí, com esse testemunho, eu publiquei isso na internet, em vários locais, e deu um grande reboliço, porque pessoas que diz assim, que eu vou estar lendo para vocês assim, eles falaram contra, falaram que isso está errado, que a lei já se foi, que agora, dependente da lei, você acreditando, após o último sacrifício, que foi Jesus, se você estiver com Cristo, ter fé em Cristo, você será salvo. Mas veja, e as leis antigas de Deus, os 10 mandamentos, sobre santidade, não quer dizer que não vale nada, eu posso apenas ter fé em Deus e sair fazendo um monte de barbaridades por aí, e assim serei salvo? Não. E Deus me mostrou na palavra. Mas aí eu quero dizer a vocês, aqui, como ocorreu tudo isso. E assim pessoas, amigas até pastores, eles falaram assim na palavra, assim pela internet, não, está errado, a lei foi cumprida em Cristo, agora não há mais lei, mas somente a graça. Somos salvos unicamente pela fé em Cristo. Já está errado, porque veja bem, a lei ainda continua. Então quer dizer que eu tenho que esquecer Deus e apenas crer em Jesus, que daí Deus te acolhe como filho? Não. Deus é santo, Deus está sempre presente, Deus é o primeiro, o único e sempre. E veja que aqui já está errado, que aqui fala, independente da lei, aquele que crê em Cristo será salvo. Não. Quer dizer que eu fizer todas barbaridades, matar, roubar, fazer coisas e apenas acreditar em Cristo, eu serei salvo? Não. Tem que andar em santidade, tem que andar com Cristo. E crer na palavra, acertar Jesus como seu único suficiente Salvador. Continuando. Depois outros dizendo, ofertar e dizimar não é obrigatório, nem é pecado se não fizer. Veja que a lei foi clara. A lei, aquilo é lógico, você irá dar aquilo à igreja de coração. Isso é um voto com Deus que você está fazendo, pela misericórdia dele, ele te abençoa. Mas veja que isso, as pessoas dizendo aqui que não é pecado se não fizer, deixe o julgamento para Deus.
Faça a sua parte, faça o que está na lei, que assim você será abençoado e ponto. Não tem que ficar medindo bênçãos, o que é e que não é bênçãos para a sua vida. E fazemos primeiro como ato de adoração, segundo as pessoas escrevendo. E depois por entender que devemos cooperar com algo que voluntariamente nos associamos. Como se a igreja, caso isso fosse uma sociedade, como se fosse um clube que você vai pagar para poder frequentar. Isso não existe. Assim Deus deu o mandamento, assim Deus falou, e assim Deus está. Apenas o último sacrifício, que foi Jesus, é que aquele que crer no Filho do Homem, aquele será salvo, aquele Deus herdará como filho. Então veja, é o propósito de salvação, mas não está dizendo que as leis passadas, tudo o que Deus falou, esteja em vão. Não. Adalaste elishui e balehansia. Não existe isso, como eles dizem. Muitas igrejas falam sobre isso, que o dízimo não é mais importante, agora é só uma oferta que você possa dar a missionários, ou então a obra da igreja, mas isso está errado. Siga a palavra correta, assim Deus me mostrou em revelação, como aqui estou dizendo. Continuando, meus queridos. E aí, muitos falam que na palavra, no Novo Testamento, Jesus não cita sobre dízimos, dar o dízimo. Mas veja que de uma maneira, Jesus falou com todos sobre o dízimo. 2 vezes aqui está relatado. Vejam que em Mateus 23 diz assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho. Eles estavam dando dízimo, que naquela época se dava nessas formas. E deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eles davam dízimos a essas pessoas, só que eles tinham muita iniquidade, faziam muitas coisas erradas, heresias, não tinham amor, não tinham misericórdia. Então Jesus queria tratar isso com eles. Tá, vocês estão dando dízimo para estar na lei, mas não estão com o coração voltado a Deus. Continuando, vós deveriam praticar isto, que são os ensinamentos, assim Jesus falou a eles, sem contudo deixar aquilo. O que era aquilo? Que era o dízimo. Jesus falou, se fosse algo errado, Jesus falaria que aquilo ali é passado, não necessita mais hoje. Continuando, em Mateus 22:21, dizem-lhes eles de César, quando, oh glória a Deus, os apóstolos falaram que naquela moeda está a figura de César, assim Jesus disse. Então ele, Jesus falando, lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. É a parte de Deus. Estavam falando da moeda, que era o imposto, o dinheiro que tinha que pagar. Então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que é? Não está falando sobre graça, sobre oração, sobre santidade. Sim, estava falando daquela moeda. Então, dê a Deus o que é de Deus, o que é a parte de Deus. Entendem? Então, veja que Jesus também fala no Novo Testamento sobre o dízimo. Então, Jesus quer que vocês sejam fiéis à palavra, que vocês sejam fiéis e andem com Cristo, falem, vivam uma vida de santidade e com fidelidade, seguindo as leis de Jesus, a dalabasta elixia andalehamá, as leis de Jesus, e que Deus também já colocou leis antes do grande Messias, que é Jesus. Então veja que a Bíblia toda tem que ser respeitada, e toda ela tem que ser falada, ela tem que ser dirigida à sua vida, em nome de Jesus. E aqui veio trazer essa mensagem para vocês sobre esses fatos que estão sempre ocorrendo, as pessoas dizendo sobre o dízimo, mas o dízimo sim é lei para Deus, assim como Ele mostrou para mim. Se Ele mostrou, não tem mais o que conversar. Se Ele me mostrou em revelação, eu estou, meus queridos, glória a Deus, em santidade. Oro e jejuo há anos já, meus queridos, sem parar. Oro várias vezes ao dia e sempre estou em jejum, todos os dias, já há mais de anos. Então vejam que Deus, Ele sempre tem respondido para mim na palavra, na revelação, não por pessoas, mas sim na palavra. Então eu quero que vocês saibam que Deus, Ele está contigo. Deus quer a verdade da palavra. Apenas esteja com Cristo, seja vaso, seja varão de Jesus, abalaste elixir andaleamá. Esteja fazendo o que Jesus fez aqui na terra, e não faça iniquidades, não faça heresias, não fale bobeiras. Abalaste elixir, porque Deus está vendo tudo
próximo de você. Deus está do seu lado e você não está vendo. Então, só que Ele possa ver as suas heresias, as suas bênçãos assim se atrasam, não chegam a você. Então, assim como eu pedi revelação, e sempre quando for falar alguma coisa sobre Deus, orem antes, para que não saia bobeira, heresias da sua boca. Em nome do Senhor Jesus, essa mensagem a vocês. Que vocês sejam abençoados e que toda a graça de Cristo esteja com vocês. E vocês sejam abençoados em seus pedidos de oração. Em nome do Senhor Jesus, deixo essa mensagem para vocês. Hoje é dia 13 de novembro de 2015. Deus seja louvado. Amém.